algumas pessoas, 10 mil reais pode não ser nada, mas quando eu cheguei nos meus primeiros 10 mil reais, eu sinto que até a química do meu cérebro mudou. Então, se você também quer chegar nos seus primeiros 10 mil reais investidos de uma forma rápida e segura, então fica nesse vídeo que eu vou compartilhar algumas dicas e alguns motivos do porquê é tão importante você dar esse primeiro passo dos 10 mil investidos. O primeiro ponto que eu acredito é que você tem que ter metas realistas. Porque, por exemplo, quem que não quer ter 1 milhão investido, certo? Eu quero, e eu não cheguei lá ainda. É um dos meus grandes objetivos. Só que quando a gente para pensar em 1 milhão investido, parece um caminho muito longo, sabe? É um número muito longe. Eu já tô há muitos anos investindo, guardando, tentando assim ser bem disciplinada e eu não cheguei lá ainda. Então, se você já tem essa meta de tipo ter 1 milhão investido, existem grandes chances de você desistir no meio do caminho, porque parece ser muito longo. O segredo aqui é você ir por partes. Então, primeiro você chegar nos seus 10 mil. Depois dos 10 mil, você pula para a próxima etapa, que é os 100 mil. E assim por diante, até você chegar num milhão, por exemplo, ou 2 milhões, que seja. Por isso que é muito importante você começar sem desespero, sem pressa para você querer ganhar logo esses 10 mil reais. E principalmente você ter a disciplina de você investir todos os meses, você conseguir fazer sobrar dinheiro todos os meses para você atingir esse marco. E isso também te ajuda muito a ter uma percepção do dinheiro. O segundo ponto que eu acredito muito é que você tem que ter humildade com as suas condições financeiras. Eu vou compartilhar um pouco aqui minha vida pessoal, mas comigo aconteceu o seguinte: eu morava no interior de São Paulo, eu me formei lá, né, no interior, eu fiz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, só que onde eu morava não tinha muitas oportunidades de trabalho. Era ainda muito interior, não existiam muitas empresas, então eu não tinha outra opção se não me mudar para a capital. Então eu fui para São Paulo, né, para trabalhar numa empresa. Só que assim, eu fui com uma mala na mão e a minha caixinha do hamster na outra. Eu não tinha nada, eu não tinha R$ 1 no bolso. Eu fui assim, sem ajuda de ninguém. Antes de ir para São Paulo, eu trabalhei numa outra empresa, então consegui guardar um dinheirinho para pelo menos me ajudar nessa mudança, mas no meu começo em São Paulo foi muito difícil. Eu não tinha dinheiro nem para alugar um quarto só para mim. Eu tinha que dividir um quarto. E nessa casa ainda que eu morava, não tinha nem máquina de lavar roupa. Então eu tinha que voltar para minha cidade todo final de semana para lavar as roupas. E eu admito que naquela época eu já trabalhava em empresas muito boas, né? Eu trabalhava como consultora. Então eu ia em multinacionais fazer projetos. Só que imagina a situação, né? Eu dividi um quarto, eu não tinha nem máquina de lavar e eu ia trabalhar em projetos, né, em empresas multinacionais onde as pessoas ali ganhavam muito dinheiro. E eu admito que aquilo mexia um pouco comigo, sabe? Eu olhava para aquelas pessoas usando roupa de marca, indo pro trabalho com os carrão, discutindo onde que eles iam passar as férias do meio do ano, sabe? E eu ficava olhando aquilo tudo e pensando, nossa, será que um dia eu vou conseguir chegar nesse patamar? Então eu conseguia perceber que eu estava muito longe do patamar dessas pessoas. As pessoas estavam muito além, muito acima de mim nessa situação financeira. Mas o que me manteve firme naquela época, eu ter a humildade de olhar para dentro e saber que tudo bem, eu estava passando por uma fase e que aquele não era o meu momento de ir em restaurantes caros também, ou de investir talvez numa camisa. Naquela época eu lembro que as meninas usavam uma marca chamada Duda Lina, Duda, alguma coisa assim, eu nem lembro o nome. Era o status da pessoa bem-sucedida, sabe? E eu usando minhas brusinhas da Renner parcelada em 12 vezes. Mas tudo bem, eu sabia que aquilo era um momento, eu tinha que respeitar, olhar pra dentro e ter essa humildade de entender que aquele era o meu momento, mas continuar ali lutando e aceitando que aquela era a minha realidade, eu não podia acompanhar eles nos restaurantes que eles iam almoçar, e eu também tentava trabalhar muito mentalmente, sabe, para não ter vergonha disso. E isso foi o que me manteve firme, sabe, e para continuar na minha luta, continuar dividindo meu quarto, continuar levando minha marmita pro trabalho, não ter a pressa e me sentir pressionada em ter um carro para chegar no trabalho de carro, até porque eu nem tinha condições de fazer isso, mas isso me ajudou muito a me manter centrada em continuar guardando, continuar poupando. E aí, no meio de tudo isso, foi ali que teve o pulo do gato, que a gente vai pro ponto 3. Que o terceiro ponto é que a gente tem que entender que pra gente conseguir chegar num certo nível de objetivo financeiro, a gente tem que ganhar mais. E eu sei que é muito difícil, eu sei que muita gente às vezes fica muito chateado quando eu falo isso, ou quando a gente acaba ouvindo isso na internet, né? Ainda mais porque no Brasil, infelizmente, as pessoas ganham muito pouco, o trabalho não é valorizado. Mas o que eu vejo também é que na internet muito se fala de investir, de fundos imobiliários, a importância de você se investir para que você possa aumentar o seu patrimônio. Só que para que isso aconteça, para que você consiga aumentar esse patrimônio, você tem que ter dinheiro em primeiro lugar. E muitas vezes, né, eu vejo também que existem muitos canais, né, no Instagram, no TikTok, ensinando dicas mirabolantes para você economizar. Tem até alguns que eu acho até engraçado, que o pessoal fica lá falando de tipo, fazer um omelete e colocar água no omelete para ele
ficar um pouco mais aguado e dar um pouco mais de sustância, sabe? Umas coisas assim. Eu acho isso um absurdo. Mas a verdade é que essas pessoas, elas fazem todas essas coisas absurdas porque elas ganham dinheiro com a visualização dessas coisas, entendeu? Mostrando essa rotina que, na minha opinião, não é sustentável. Tipo assim, você ficar tirando as coisas da tomada, ou ficar comendo só arroz e ovo, ou comprando, sabe, o papel higiênico mais podre que tem no supermercado. Tudo isso para você economizar R$10, não é esse montante economizado nesse nível que vai fazer você evoluir o seu patrimônio. Não é isso que vai fazer você chegar mais rápido no seu objetivo, mas sim ganhando mais, trabalhando mais, seja você se capacitando mais na sua parte profissional, seja você fazendo renda extras. Esse é um caminho principal. Voltando ainda, né, nessa época que eu morava em São Paulo e tal, eu sabendo disso, era uma época que eu dei muito gás para conseguir ter oportunidade de projetos melhores ou de tentar crescer profissionalmente para daí conseguir mudar de trabalho, não ficar presa naquela mesma empresa que não estava me agregando muito, e fazendo isso, mudando de emprego e conseguindo entregar mais, me ajudou então a ganhar mais, e assim acelerou todo esse meu processo de crescimento de patrimônio. Mas aí é que tá outro pulo do gato. E essa parte, quando você começa a ganhar mais, ela vem com uma outra pegadinha, que é o meu quarto ponto, que é o que a gente chama de inflação do estilo de vida. Eu acredito que esse também é um dos grandes problemas, riscos que as pessoas têm ao longo da vida. Eu não tô tirando o meu da reta aqui, porque eu admito que eu passei por isso um pouco também. E só quem viveu com o dinheiro contado, uma limitação muito grande financeira, sabe o que é isso. Continuando aqui dando um pouco, né, do meu exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando eu morava, por exemplo, em São Paulo, eu dividia o meu quartinho, certo? E naquela época eu ganhava R$2.000. E só o quarto dividido era 1.000. Só que quando você tem um salário de R$2.000, você não ganha R$2.000, você tem todos os descontos do FGTS, férias, tarará. E eu lembro muito bem que o meu salário líquido naquela época era 1.600. Então eu tinha que viver com R$600 no mês. Só que desses 600, eu pagava R$50 todo mês para voltar para minha cidade. Então o mês tem 4 semanas, eu gastava em média uns R$200 de passagem para ir lá, não só para lavar minha roupa, mas também para visitar minha família. Afinal de contas, eu tinha acabado de mudar para São Paulo, eu não tinha amigos, eu me sentia muito sozinha, então era importante mentalmente até falando para voltar para minha cidade para ficar com os meus pais, eu aproveitava e lavava minha roupa. Ou seja, sobrava R$400 no mês para eu fazer o resto das coisas, para comprar remédio, para comprar minha comida. E eu lembro que nessa época eu comi muito miojo com ovo, mas tipo, muito miojo com ovo mesmo. Ainda bem que não chegou a dar pedra nos rins, porque nessa casa que eu morava, além de não ter máquina de lavar, ela por muitos meses não tinha fogão. Então, se comer miojo já não era ruim o suficiente, eu ainda fazia miojo no micro-ondas. Então, assim, era uma situação muito complicada. E você pode ter perguntado, nossa, mas por que você morava dividindo um quarto um valor tão alto? Será que não existiam outras opções mais baratas? Mas só quem é de São Paulo sabe que a parte de moradia é uma das coisas mais caras. E isso sempre foi verdade. Mesmo tudo isso que eu acabei passando foi há muitos anos atrás, ainda assim sempre foi muito caro. E eu lembro ainda que nessa época, quando eu morava com essas meninas, elas tinham condições financeiras muito melhores do que a minha. Então imagina, pra mim era mais difícil ainda tendo que comer miojo no micro-ondas, enquanto que essas meninas moravam perto das famílias, então tinha uma menina que trazia a marmitinha lá, comidas congeladas que a mãe dela fazia, outra comia em restaurante todo dia, e eu não tinha outra opção. Enfim, né, o que eu quero dizer é que quando você sai de uma situação muito triste, com o seu dinheiro assim contado, tipo assim, nada pode dar errado naquele mês, porque senão você não tem como pagar, e enfim, você precisa fazer aqueles malabarismos, e de repente, sabe, você troca de emprego, e aí você começa a receber, sei lá, R$1.000 a mais na sua conta, ou R$500, ou qualquer coisa assim, já dá um alívio, sabe, um respiro, uma coisinha ali. Enfim, um negocinho, sabe aquele negocinho? Tipo, você abrir sua conta e, nossa, tem R$300 mais aqui, dá um negócio. Você sabe, quem sabe, quem já passou sabe o que eu tô falando. Mas aí esse é o perigo, porque você tem que saber se controlar. Mas você tem que encontrar um equilíbrio para você também não se limitar. Ou seja, o ideal é você se dar chance, sim, de você melhorar um pouquinho de vida, mas não usar todo esse montante para fazer novos gastos ou para mudar a sua vida completamente. E no meu último e quinto passo é a prática. No meu vídeo de como eu juntei R$100.000, algumas pessoas comentaram comigo, tipo assim, mas investir onde? Como assim? Como é que você fez? E aí agora você pode até me perguntar, legal, Lorena,
mas quanto tempo será que levaria, né, pra conseguir juntar esses 10 mil reais? E aí eu resolvi trazer, tipo, uma tabelinha pra gente ver mais ou menos quanto tempo levaria, dependendo mais ou menos de qual que é a sua faixa salarial. Então aqui eu considerei 3 cenários. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos e 3 salários mínimos. Considerando que hoje em dia o salário mínimo ele tá em R$ 1.518, o que eu fiz aqui, né? A gente sabe que no salário mínimo ele nunca é o valor total, sempre vai ter um desconto. Então eu coloquei mais ou menos que o salário líquido de uma pessoa é R$ 1.400. Vamos supor que ela consiga juntar ali, né, aplicar aquela regra do 75, 10, 15, ou seja, ela consegue pegar 25% e investir. Eu sei, pessoal, que não é a realidade da maioria das pessoas, principalmente no Brasil, onde tudo tá muito caro. Eu tô realmente, assim, considerando uma hipótese, tá bom? Então, essa pessoa, ela conseguiria investir, por exemplo, R$ 350 por mês. Então, olha só que interessante. Se essa pessoa simplesmente guardasse esse dinheiro e não investisse, ela ia levar 29 meses sem investir para conseguir chegar nesse objetivo, o que dá mais ou menos mais do que 2 anos. Então, caso ela investisse em alguma, por exemplo, até mesmo num Tesouro Selic, que está com uma taxa de juros ali mais alta do que 12%, mas é só para a gente ter mais ou menos uma ideia, se ela investisse R$ 350 por mês, ela ia levar mais ou menos 26 meses para conseguir chegar no marco dos R$ 10 mil. Ou seja, como eu disse, um pouco mais de 2 anos. Agora a gente tem um segundo caso, né? Que é uma pessoa ali que ganha 2 salários mínimos. Então eu coloquei mais ou menos que ela iria receber líquido na faixa de mais ou menos os 2.800, entre 2.500 e 2.800, porque cada empresa, cada lugar vai ter descontos diferentes. Mas aí, aplicando também aquela regra do 75, 10, 15, onde ela consegue salvar, poupar 20% do salário dela, então ela já consegue investir ali R$ 625, a gente já consegue ver que em 16 meses ela já consegue chegar nos R$ 10 mil. Ou seja, mais ou menos ali um pouco mais de um ano, né? 1 ano e 4 meses. Enquanto que se essa mesma pessoa também começa a investir, ela consegue ali também, né, nessa faixa mais ou menos de 12% ao ano. Então, em 15 meses ela consegue atingir esse marco. Agora, numa outra situação, onde uma pessoa ela ganha 4 salários mínimos, que daria mais ou menos uns R$ 6 mil, essa pessoa normalmente ela vai conseguir aportar um pouquinho mais. Então, eu coloquei aqui que ela vai conseguir receber líquido mais ou menos ali uns 3,5, 4,5, 4.700. Realmente depende muito, né, de cada caso. Então, se ela aplicasse essa mesma regra, ela já conseguiria investir ali uns R$ 875. E aí, nesse caso, ela já passa a conseguir atingir esse objetivo muito mais rapidamente. Ou seja, em 12 meses, se ela só estivesse guardando, ou 11 meses. E eu sei que aqui pode dar uma impressão, tipo assim, nossa, mas entre só guardar e investir, parece que dá na mesma, não consigo ver muita diferença. E é verdade, por causa que para os juros compostos eles realmente começarem a tomar força, leva-se muito em consideração o montante. Eu também queria deixar claro aqui que eu sei que parece que é um processo lento, principalmente quando você ganha menos, né? Quando você não consegue aportar tanto, né, do valor. Então, por exemplo, quando a gente pode ver aqui na tabela, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela vai levar quase que o dobro do tempo de uma pessoa que já ganha um pouco mais. Mas eu achei importante trazer isso pra gente ver como que é importante, pessoal, a gente ganhar mais. Igual eu falei no vídeo, né? Antes de você querer enriquecer, a gente tem que principalmente encontrar formas e mecanismos para a gente estar sempre aumentando a nossa renda. Isso é o que vai fazer total diferença. Mas eu também gosto de mostrar também que apesar de parecer ser muito difícil esses primeiros R$ 10 mil, chegar nesse marco ele é muito importante porque, imagina só, eu peguei um outro exemplo nesse cenário, né, onde você consegue aportar ali R$ 875, ou seja, você vai levar um ano para você conseguir bater a sua meta dos R$ 10 mil. Mas, se você continuar aportando, né, nessa mesma quantidade, em mais ou menos 6 anos, você já consegue bater 100 mil. E nessa calculadora que eu gosto de usar, que é a do InvestByte, né, eu gosto também que ela mostra mais ou menos o quanto que você investiu e o quanto de juros que você recebeu. Então, olha que interessante. Você juntou 73 mil, só que só de juros foi 36, ou seja, quase que metade de tudo que você juntou, ele virou juros. Então, no final, você conseguiu bater a marca ali, né, dos 100 mil. Outra funcionalidade que eu acho muito interessante também, né, dessa calculadora, é que ele tem a opção aqui de você colocar corrigir pela inflação. E esse corrigir pela inflação é no valor aportado, porque a gente sabe, né, que normalmente, né, nas empresas, conforme você vai tendo inflação, o seu salário ele é corrigido pela inflação. Então, nesse mesmo cenário, se eu habilitar essa opção, na verdade, até você consegue ir além. Então, quando ele é corrigido, ao invés de você bater em 6 anos, você consegue bater em 5,2, que dá, então, né, 63 meses o valor. Então, eu coloquei lá, primeiro ano, valor inicial de 10 mil, vamos supor que você já bateu esse primeiro marco. Então, em 63 meses, que dá 5 anos e pouco, corrigindo pela inflação, aportando 875, você já consegue bater seus 100 mil. E eu também acho interessante essa calculadora, que ela é muito transparente, né?
nessa questão de juros, nessa questão da inflação, né, que às vezes a gente acaba não colocando isso em consideração, mas é muito importante a gente ter a noção do impacto dele na nossa moeda, né, no real, que acaba sofrendo muito com isso, né, com a inflação. Mas é isso, pessoal. Então, no seu valor total final, você vai chegar nesses 100 mil, apesar de que o seu poder de compra ele vai diminuindo. E é por isso que é muito importante, pessoal, vocês aprenderem a investir, vocês buscarem mecanismos e maneiras de você conseguir manter esse seu patrimônio em segurança, seja pela inflação ou pelas outras moedas. Eu sei que muitas pessoas podem estar se perguntando agora, né? Ah, legal, mas você mostrou desses 12% e tal, mas onde exatamente? Em qual tipo de investimento que eu consigo essa taxa de juros? Eu vou deixar então linkado esse vídeo daqui, onde eu falo mais sobre a renda fixa, que se você está começando e você não sabe ainda por onde, quais seriam os melhores, nesse vídeo eu falo todos os tipos, temos muitas opções onde você consegue encontrar com certeza, né, essa taxa de juros no momento, tá bom? Então, o que eu quero dizer aqui, pessoal, é que realmente assim, sabe, os investimentos, eles são realmente uma forma que vão acelerar muito o seu processo nessa parte, né, de você conseguir conquistar esse objetivo financeiro, mas que a única maneira real de você conseguir realmente, assim, atingir uma liberdade financeira, você conseguir viver totalmente de rendimentos, é com o seu trabalho. Não é só economizando e não é só investindo, mas sim ganhando mais dinheiro. Ou seja, economizar e investir vai fazer com que o seu processo, ele seja mais rápido. Ou seja, realmente vai acelerar esse processo. Mas o que vai te enriquecer de verdade é o seu trabalho. Uma pessoa que consegue investir 50 mil reais num tipo de investimento porcaria, tipo poupança, com certeza essa pessoa ela vai ter uma vida melhor e mais confortável do que uma pessoa que investe 1.000 no melhor investimento do mundo. Bom, pessoal, por hoje é isso. É um vídeo super rápido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me deixa nos comentários em qual caminho que você tá, se você tá querendo atingir seus 10 ou 100 mil. Eu vou adorar saber. E se você não tem muita ideia por onde começar, eu tenho uma playlist aqui que eu vou deixar linkada aqui no vídeo. E se você ainda não começou, né, nesse seu processo de juntar seus primeiros 10 mil reais e você quer aprender como é que você pode fazer e tal, eu tenho uma playlist aqui, onde tem vários vídeos ensinando passo a passo vários tipos de investimentos, principalmente na renda fixa, por exemplo, que eu acho que é uma das formas melhores e mais fáceis de começar. A gente se vê então na próxima semana. Um beijo e tchau!